pessoal do Supremo TV, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, professora Flávia Campos, para dar uma dica rapidinha de direito administrativo. Sobre o que eu quero conversar hoje? Eu quero conversar com vocês sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta. E elas têm basicamente várias características em comum. Então, elas têm muitas características que são em comum e, normalmente, a gente fala de 3 diferenças principais entre elas. Então, vamos analisar essas 3 diferenças principais entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quando eu falo da constituição de capital, eu tenho que lembrar que a sociedade de economia mista, ela pode ter no capital tanto o dinheiro público quanto o dinheiro da iniciativa privada. Então, eu tenho o dinheiro do Estado e tenho o dinheiro privado, desde que a maioria do capital votante fique com o Estado. Mas eu posso ter dinheiro público e dinheiro privado. Enquanto na empresa pública, eu posso ter dinheiro só da administração pública, seja administração pública direta, seja administração pública indireta. Outra diferença que eu tenho entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é com relação à forma jurídica, à forma societária. A sociedade de economia mista, ela só pode ser SA, ela só pode ser sociedade anônima. Por outro lado, a empresa pública, em princípio, pode ter qualquer forma societária. Só deixei aqui um lembretinho que vocês lembram, para vocês lembrarem que ela pode ter qualquer forma, desde que compatível com o fato de ser uma empresa pública, com o fato de integrar a administração indireta. E aí eu tenho uma terceira característica, que é importante, que é o motivo que eu quis falar disso com vocês, que é com relação ao foro processual. Com relação ao foro processual, eu tenho que analisar a empresa pública federal, a empresa pública estadual, distrital ou municipal e a sociedade de economia mista como um todo. Se eu tenho uma empresa pública federal, o foro competente é a Justiça Federal. Por outro lado, se eu tenho empresa pública estadual, distrital ou municipal, o foro competente é a Justiça Estadual. E, por fim, se eu tenho qualquer sociedade de economia mista, seja federal, estadual, distrital ou municipal, a competência vai ser da Justiça Estadual. E aí, por que eu quis trazer essa dica para vocês? Porque a gente tem ouvido falar muito da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. E a Petrobras, com a Operação Lava Jato, a ação, ela está na Justiça Federal. Mas isso não tem nada a ver com a gente aqui do direito administrativo. Isso é por motivo processual penal que não nos interessa aqui. Para uma prova de direito administrativo, eu quero que você lembre, qualquer sociedade de economia mista vai ter o foro processual na Justiça Estadual. Não esquece disso, continue estudando direito administrativo e eu volto depois com mais dicas para vocês.